testemunhar nesse acampamento e para nós é uma alegria fazer memória da nossa história, porque história é para se fazer memória. E cada vez que a gente volta nessa história, reacende mais ainda esse amor, essa vontade de constituir essa família em Deus. E a gente vai partilhar um pouquinho, né, da nossa história. Eu me chamo Giuliana, sou lá de Natal, Rio Grande do Norte, sou nordestina. Estou caminhando para o meu 7º ano aqui na comunidade Canção Nova. E esse é meu noivo. Bom dia, eu sou Marcelo, sou natural de São Paulo, capital, tenho 31 anos e o mês que vem completo 6 anos, graças a Deus, aqui na Canção Nova. Ele é paulista, fala 70, 90 para dentro, e eu nordestina. E o Senhor quis nos unir aqui na Canção Nova. Então, eu cheguei aqui em 2004, numa época que pré-discipulado era de 6 meses, mas o Eto pediu que eu ficasse 1 ano. E eu não entendi por que eu tinha que ficar 1 ano aqui em Cachoeira Paulista. Eu queria ir para o meu discipulado, que é uma segunda fase. E depois de 6 meses, depois de muito tempo, eu compreendi. Porque depois de 6 meses, chegou o meu noivo. Oi. Então, moramos juntos, fizemos pré-discipulado com mais 25 jovens. É uma época que a gente está fazendo a nossa experiência com o Carisma Canção Nova. Então, nada de namorar, nada de querer ser padre, nada de querer ser celibatária. Porém, eram irmãos de comunidade, de casa. Fomos para Lavrinhas. Chegamos em Lavrinhas, a gente não se batia muito, né, amor? A gente brigava um pouquinho, porque ele era bom em tudo. Era bom no vôlei, era bom no ping-pong, era bom na natação. Eu tinha ódio. Toda vez que ele chegava, eu pulava fora. E aí, um certo dia, ele me chamou para rezar o terço. Já na metade do discipulado. E esse tempo, gente, aqui na comunidade, é o tempo que a gente não pode mesmo pensar em namorar, em definir estado de vida, não é? Porque a gente está definindo primeiramente a nossa vocação, o nosso chamado que Deus fez para nós estar aqui na comunidade. Essa época era o diácono Nelsinho Correia, que era o nosso mestre. E a partir desse texto, a gente foi partilhando. Rezamos uma dezena do texto. Quem foi já em Lavrinhas, na nossa casa de Lavrinhas? Aí, pouquinho, tá convidado, gente. Hein? Convidada a conhecer, é uma casa maravilhosa, casa de formação. E caminhando por aquela casa, começamos uma partilha. E essa partilha não tinha mais fim. Fui conhecendo a história do Marcelo, ele foi conhecendo a minha história. E aí me acendeu algo diferente. Falava, nossa, esse garoto é diferente. Já não conseguia olhar para ele com os olhos de antes, de intriga, sabe? Aí não gosto dele. Pelo contrário, já me agradava a pessoa dele. E eu fui me identificando com a história dele. E aí foi nascendo a nossa amizade, lá em Lavrinhas. Fomos nos tornando amigos. E eu comecei a perceber que não tinha mais graça quando ele não estava. A gente ia jantar e eu ficava esperando ele chegar. Falava, gente, isso está esquisito dentro de mim. Aí todo dia, e ele, por outro lado, falava assim, já rezou seu rosário? Eu falei, não, deixa um texto para rezar comigo. Eu, tá bom. Todo dia era esse texto, né? Que o diácono não nos escute. E foi aí, nessa oração do texto, com Nossa Senhora, que a gente foi se conhecendo, até perceber que algo diferente havia entre nós dois. Só que a gente não podia expressar, nem dizer, porque a gente era noviço, e noviço não podia viver esse tempo. Porém, a gente foi partilhar com os nossos mestres, então foi um tempo onde começou as nossas renúncias, né, amor? Aí você viu a primeira receita, né? Começou com o terço. Muitas vezes já tinha rezado o rosário. Mas, amor, Gil, já rezou um terço? Não, daí deixava. Mas o bacana que ela falou é que as nossas diferenças no começo nos impediam de nos relacionar. A gente parava nas diferenças e não aprofundava no relacionamento. Por que não dava certo? Porque o nosso relacionamento estava na superfície. E quando está na superfície, você não sabe o que tem além. Eu não conhecia a história dela, eu não sabia aquilo que ela vivia. E foi num dia lá no noviciado ainda em Lavrinhas, sabendo que não podia viver esse tempo, eu fui me recorrer a quem? Eu fui me recorrer ao Senhor. Então, aquela capela de Lavrinhas, gente, ela tem história, tem muitas lágrimas ali. Se bobear, tem até a marca do meu joelho no chão ali, de tantas vezes que eu me ajoelhei ali para rezar. E ali eu pedi para Deus, Senhor, é da sua vontade isso que eu estou vivendo de diferente dentro de mim? Porque se não é tempo, como que eu estou sentindo isso?
Aí eu fui começando a perceber que no sentimento a gente não manda. Eu não tenho um controle sobre o meu sentimento. Eu não pedi para gostar da Gil, o sentimento veio. Mas foi na capela que Deus me deu a resposta. Aí no momento de oração eu peguei a palavra, abri, e quando eu abri a palavra de Deus falava em Eclesiastes 51. Desde minha juventude procurei encontrá-la. Pedi a Deus no templo e buscarei até o final da minha vida. Ela floresceu como uma videira precoce e meu coração alegrou-se nela. A palavra de Deus falava da sabedoria, mas no meu coração estava o quê? O nosso relacionamento. Ela floresceu, tudo. Mas o mais bonito... Deus fala, né? Isso foi o quê? Ali Deus já me deu o dom da sabedoria para interpretar que era em relação ao nosso sentimento. E foi bacana que o quê? O último versículo do livro de Eclesiastes, dizia assim: cumpri a vossa tarefa antes que o tempo passe, e no devido tempo eu vos darei a recompensa. Ali eu falei: Senhor, se é da tua vontade, eu assumo. Eu tomo posse dessa promessa na minha vida. Tanto que na minha Bíblia hoje, já perdi uma Bíblia, daí sumiu a outra, mas até hoje, quando eu leio, eu gravo, faço questão de gravar e pôr a data ali. Dia 29 de agosto de 2005, em Lavrinhas. Em Lavrinhas. E ele depois vai me mostrar essa passagem, né? Falei, ó, mas amor. por que a gente iniciou contando um pouquinho dessa história? Porque faz a gente perceber, hoje, nós temos 3 anos e 4 meses de namoro, um mês, pouquinho de... A gente noivou dia 2 de maio, agora desse ano, né? Graças a Deus. Até brilhando ainda, né? Mais um passo para esse tempo, né, que o professor Felipe foi falando aqui, de construir essa família. Então, assim, a gente sempre volta na nossa história, uma história de espera, uma história de muita oração, porque a partir daí que eu descobri que a gente não podia dizer, olha, eu estou gostando de você, não podia. Só que tem sempre um irmão que ajuda, né? Então, o irmão de quarto dele era muito amigo meu. Aí ele percebeu que eu estava meio assim, falou, ô Gil, o que você tem? Eu falei, então eu não posso falar, porque o diácono me atendeu e falou, você tem que viver esse tempo de noviciado e não fala nada com ninguém. Eu falei, tá bom. Então eu fiquei caladinha, né? Aí ele, mas você está estranho. Eu falei, mas César, eu não posso falar. Irmã, é recíproco. Eu, o que você está... É de Ai, Deus. não era para ter falado o nome dele, mas já falei, está lá em Portugal. É de Deus, mina. Ele falava assim, o que é de Deus? Eu comecei a chorar, o brother está vindo. Aí eu comecei a chorar, meu Deus. Só que, enfim, né? Era ele de um lado, eu do outro. Só que a partir daquele dia a gente ficou sabendo que um gostava do outro. Então, eu descia a ladeira assim, de cabeça baixa, ele subia, a gente nem se falava. Porém, a gente começou a sentir saudade do nosso tempo de amizade, de partilha. Só que é válido esse tempo, porque se a gente mistura, se a gente quisesse viver um relacionamento, um namoro, qualquer coisa, antes do tempo, a gente não ia estar junto até hoje. Então, foi necessário esperar. Eu precisava respeitar o tempo dele de noviciado, tempo de formação, para ele se firmar no Carisma Canção Nova, e ele o meu tempo. E aí... foi quando começou a surgir os medos, todos os complexos, as feridas que a gente tem, nós mulheres, principalmente, né, pela sensibilidade, muitas vezes uma história difícil. Então, por exemplo, eu venho de uma família de pais separados. Meus pais se separaram, eu tinha 1 ano e meio. Então, eu cresci sem a presença do meu pai. Minha mãe criou 4 filhos sozinha. Eu sou a caçula. Então, eu não tive essa presença masculina na minha vida. E como me fez falta. Porque aí, quando eu comecei a viver esse conflito, porque eu vim da minha casa dizendo, eu nunca vou casar. Já fiz esse voto íntimo, né? Eu queria entrar na Canção Nova e ser celibatária. Ser toda de Deus. Aí me aparece essa criatura aqui. Como que eu vou resistir, gente? Só que aí começou a aparecer as minhas dificuldades, os meus medos, porque eu comecei a olhar para ele e lembrar do meu pai. Vai ser a mesma coisa. Ele vai me trair, como meu pai traiu minha mãe. Ele vai me abandonar, como meu pai abandonou minha mãe. Compreende? Então, muitas vezes, a gente vive essa realidade. Então, para você que é casado, pai e mãe, como é importante o papel, né, do pai e da mãe na vida de um filho, de uma filha. Então, eu não tinha exemplo de família. Na minha casa, minha mãe tinha que trabalhar o dia inteiro para sustentar os 4 filhos.
Meus irmãos começaram a trabalhar muito cedo também para se sustentar. Então eu falava, para quê? O que é família? Não tinha, era a gente trabalhando, se virando, aquela coisa. Então, primeiramente, ele foi um canal de cura na minha história. Por isso esse tempo de amizade, esse tempo de espera, porque foi nas partilhas, nas conversas, nos momentos de oração, que Deus foi me curando, me transformando, e eu fui me abrindo para fazer uma história diferente. E por que namorar? A gente tinha todos os motivos para não viver isso, né? Também, antes da minha conversão, nunca tive experiência de namoro. Saía, bebia, chegava em casa cedo, 5 da minha mãe falava, chega cedo. Chegava 5 da manhã, 6 da manhã, é cedo. E eu ficava, cada festa que eu ia, ficava com um. Então, eu fui muito machucada, muito marcada com esses relacionamentos negativos. Então, eu não queria namorar, casar, não tinha isso em mente. Né? E a mesma forma, o Marcelo, a sua história. Qual que era o último versículo que eu falei? Cumpri a vossa tarefa antes que o tempo passe, e no devido tempo eu vos darei a recompensa. Quanto tempo, gente, demorou para a gente começar a namorar depois dessa palavra de Deus? Deus confirmou para mim na palavra que era ela. Mas só no dia 13 de fevereiro de 2007 que nós começamos a namorar. Já tinha um tempo, gente, já tinha se passado 1 ano e 6 meses. E no meu coração estava certo que o homem velho, o Marcelo, que tinha vivido um monte de coisa lá fora, lá atrás, ficado, nunca tinha namorado, só tinha bagunçado nessa minha área. Fui fazer primeira comunhão com 18 anos, não sabia rezar até essa época, nada. Então estava muito ferida a minha afetividade e sexualidade. E como tinha passado muito tempo, eu falei assim, vou começar a namorar, eu estou um santinho, não tem problema. Já tem tanto tempo que eu não namoro, que eu não beijo na boca, tudo, porque na comunidade a gente tem esse tempo que a gente espera. Mas aí, quando a gente começou a namorar, eu vi que não é assim. Não é só o tempo que a gente espera que a cura acontece, não. A cura a gente tem que correr atrás, a gente tem que buscar atendimento, tem que buscar partilha, tem que começar a escrever a nossa história de salvação, ver a história das nossas famílias. E foi difícil no nosso começo do namoro. A gente não está aqui para testemunhar que viver a castidade, a santidade do namoro é fácil, não. Se eu falar para vocês que é fácil, eu vou estar mentindo e vocês podem ir embora. Mas é luta, meu irmão, é luta diária. É cada dia matar 1, 2 leões por dia. Que tudo funciona, viu, gente? Tudo a gente funciona e funciona em dobro. Muitas vezes o Marcelo tinha que sair correndo da minha casa, porque... Corpo Atlético aqui, gente, tem de correr depois. Se ficar lá, o negócio pega fogo. A gente saiu do noviciado no final de 2005, viemos os dois aqui para a Cachoeira Paulista. Então, a gente já não era mais noviço, não podia conversar, podia estar junto, né? Falei, agora vai, vamos almoçar junto, vamos conversar mais ainda sobre a nossa família, nossa história. Ele vai para São Paulo, fica 3 meses, nação missionária e eu aqui. Quando ele chega, 15 dias depois, quem vai? Eu. Para ficar 15 dias em São Paulo, fiquei 9 meses. 1 ano já. Esperando. Aí... pedimos o nosso caminho de namoro, porque aqui na Canção Nova a gente tem um caminho de namoro, que não é um namoro. O que é? É um tempo onde a gente pode almoçar junto, mandar um bilhetinho, eu te amo, porém conhecer a história um do outro, aprofundar na história dele, na minha, e crescer nessa amizade. Depois de 6 meses, fizemos o pedido para o nosso namoro. Então, esse tempo de espera é um tempo de purificação. Aquilo que o professor falou, o jovem, ele não foi criado para... o seu prazer carnal, somente para o seu prazer, mas para um desafio. Então, era um desafio esperar, porque eu amava, e eu já queria namorar, eu sabia que ele era a pessoa de Deus na minha vida. Deus falou em palavras, em imagens, através das pessoas. Então, eu queria, mas a gente precisava esperar. Então, um tempo de crescimento, de amadurecimento, de saber respeitar o outro, e de conhecer, né? Porque as diferenças são muitas aqui, muitas. E assim, o Marcelo tem uma qualidade que me encantou desde quando eu fiz uma oração. Lá em Lavrinhas eu fiz uma oração. Falei, Nossa Senhora, eu quero um namorado alto. Falava para ela, bem grande, porque eu quero usar meus saltos. Olha, a gente tem que saber pedir, viu? E ela me deu. No início, eu nem pensava nele. Fiz minha listinha. Quero um namorado grande. Não queria do mesmo tamanho que eu, porque eu queria que me abraçasse e eu ficasse protegida, enfim, né? E eu queria um homem bom. Me dá um homem de coração bom. E está aqui um homem de coração bom. Ele, gente, tem a capacidade de sempre ficar com o que é bom. Pode ser a pior coisa, a pior pessoa, ele fica com o que é bom. Então, isso me encantou. E ele me ensina, porque, por um outro lado, eu sou uma pessoa super negativa.
Amanheceu nublado. Ai, não acredito, não vai dar certo, vai ser ruim. Eu já começo assim, ele, mas amor, olha que bom, friozinho, sabe? Então, assim, essas diferenças não nos separam. Pelo contrário, ele me ensina a ser melhor e, com as minhas qualidades, eu vou ensinando ele a ser melhor. E o interessante também, porque a gente tem pouco tempo, e é tanta história, eu queria ficar falando aqui até... A gente já tem história para contar o dia todo. Mas nesses 25 minutos finais que a gente tem, a gente queria falar para vocês um pouquinho da nossa história, resumidamente, mas frisar aqui palavras chaves do porquê namorar: a espera, a amizade, o respeito e a castidade. Não é fácil viver a castidade, como o Marcelo falou. Tudo em nós funciona. O homem é 24 horas, a mulher tem aquelas fases, né? Tem um dia que está mais aflorada, está mais fértil, outro dia ela não quer. Aí, quando eu estou fértil, naquele momento que pega fogo, ele tem que segurar a onda. Quando ele está no fogo ardente, eu seguro a onda. Amor, vamos rezar um texto. Vai para casa mais cedo, porque não dá mais. E muitas vezes era assim, ele ia para casa correndo. Quem é homem sabe, né? E o bonito é o quê? O professor Felipe, ele deu a receita certa. Porque namorar está no que ele falou. É o tempo de construir o quê? O alicerce, gente. O alicerce é o fundamento, é o que vai dar sentido depois. Quantas vezes no nosso relacionamento, quando a gente pensou em terminar muitas vezes, a gente se voltou aonde? Na nossa história. Aquilo que tem história, gente, permanece. O que não tem... Se você conhece uma pessoa na noite, de repente, no outro dia já começa a namorar, parece que não tem sabor. Quando cai por terra o encantamento, quando cai por terra a paixão, o que vai sobrar? Nada. Aí o relacionamento dura 6 meses, 7 meses, depois termina. E quando entra a fase do amor, da decisão, que você conhece os defeitos, que você conhece as falhas, que você já começa a entrar na intimidade da pessoa... Você quer desistir muitas vezes. Você quer desistir. Mas por que amor é decisão, gente? Hoje eu entendo. Porque mesmo conhecendo a Gil, as dificuldades, a família, tudo aquilo que ela viveu, as fraquezas, eu me decido amá-la. Eu decido amar. E isso me faz lembrar o quê, gente? Quando eu tive um encontro pessoal com Deus, o que eu mais pedia para Deus era a graça de ter uma namorada que eu pudesse fazer adoração junto com ela. Porque eu já não queria mais encontrar na night uma menina bonitona de barriga de fora, rebolando, descendo até o chão, não. Eu queria encontrar uma mulher que dobrasse os joelhos no chão diante do Senhor, que construísse uma história verdadeira comigo. Sabe, eu não queria mais uma pessoa qualquer da noite. Eu adoro essa história. E até hoje, quando eu entro, foi propício o momento de adoração antes da pregação, e todas as vezes que eu e a Gil nós vamos fazer adoração junto, eu lembro desse meu pedido para Deus. Isso foi em 2000, gente, quando eu pedia alguém que eu pudesse fazer adoração junto. Eu ia para a capela sedento e queria ter alguém do meu lado. Mas eu queria ter alguém ali comigo, com um coração sincero, com um coração adorador. Que tivesse o mesmo objetivo, o mesmo desejo. E isso demorou, gente, porque eu não encontrei lá fora. Lá fora, quando eu pedi isso, eu comecei um relacionamento, comecei outro, mas quando eu vi que o negócio já estava pendendo para o lado da sexualidade, Deus me deu a graça de terminar um relacionamento. Por quê? Porque Deus me queria um homem consagrado para me dar uma mulher consagrada a Ele. A espera deu sabor, gente. Hoje, quando eu estou com a Gil, quando a gente está junto, quando a gente faz o nosso momento de adoração, quando a gente partilha, quando a Gil vai na minha casa, que eu vou na casa dela, é diferente, sabe? Tem uma história, tem um sentido, tem uma espera, tem um alicerce. Foi como o Tiago falou, não construímos a nossa história sobre a areia, não, porque senão os ventos, as chuvas, todas as nossas dificuldades teriam derrubado a nossa casa, o nosso relacionamento, mas não está construído sobre a rocha, sobre o Senhor. A gente vive um relacionamento a 3, por isso que dá certo, por isso que a gente vive a castidade. E não é a castidade assim, vive, não tem vontade não, tem muita vontade, às vezes está abraçado, tem que se separar, às vezes é confissão todo mês, tem vezes que é confissão a cada 15 dias, porque senão eu não aguento. A minha história vem à tona, e a história da Gil também. E porque existe essa frase que nos conduz. Aonde eu quero chegar? Que o professor nos questionou nessa manhã. E é isso que tem que ficar no nosso coração. Aonde eu quero chegar? Um namoro, um casamento que dá certo, é um namoro que dá certo. Então, para você que namora, é possível viver assim em Deus.
Que no meio de vocês dois sempre tenha Jesus aí. Que flua a partilha, que flua a transparência, muita partilha, muita transparência, de muitas vezes de coisas que eu não gosto que o Marcelo fez, da forma que ele agiu, as atitudes, e às vezes meu orgulho não quer falar, eu quero ficar em silêncio. E mulher assim, né? Quando não gosta de nada, fica em silêncio. O que é que você tem? Nada. O que é que você tem? Nada. A gente não quer falar. Mas falo nada. O que é o nada? Explica o nada. É um processo, porque é difícil você falar. Eu não gostei porque você olhou para aquela fulana de tal desse jeito. É nosso orgulho, né? Mas ele precisa compreender que aquilo não me fez bem. E aí ele vai dizer, não, amor, não olhei desse jeito, mas me perdoe, papapá, entendeu? E aí a gente vai construindo um ao outro. Então, gente, partilha, a transparência é o segredo do nosso relacionamento, a oração e sempre o recomeçar. Tem horas que a gente quer jogar tudo para cima, porque a gente tem um assunto que ele fala a vontade dele, eu falo a minha, ele fala a dele, e a gente não chega a um fim comum. Então, é voltar à nossa história, é saber acolher a miséria do outro, estar sempre disponível para ajudá-lo a ser melhor e acolher também essa dificuldade, essa miséria, aquilo que ele traz. E um vai construindo o outro, assim dá certo. Então, por isso que a gente deu consciente um passo para o noivado, estamos nesse tempo nos preparando para o matrimônio. Tempo de graça. Então, quero contar com a oração de vocês. Nosso tempo acabou, a gente queria falar muito mais, mas queria convidar você a ficar de pé. Pode? Eu queria rezar uma Ave Maria por você, pelo seu namoro, para você que é noivo, pelo seu noivado, para você que é casado, pelo seu matrimônio. E para você que está querendo encontrar alguém também, que Nossa Senhora possa trazer o escolhido e a escolhida. E eu até pedi para o Peter, depois ele vai cantar Nossos Caminhos, porque essa música faz parte da nossa história. Muitas vezes lá em Lavrinhas, nos encontros de casais, eu sempre animava, né, os encontros de casais, e eu cantava essa música. E eu ficava cantando para ele. Aí ele piscava o olho, que o diácono não escute. E eu ficava, Nossos Caminhos, cantando, e ele ria. Era um código, né, para dizer que a gente gostava um do outro. Mas é isso. Quero consagrar você à Virgem Maria, pedindo que seja Nossa Senhora a conduzir o seu relacionamento. Antes da Ave Maria, eu só quero dizer para você que vale a pena, que você que está buscando essa santidade no namoro, viver a castidade, que vale a pena, você não está sozinho. É para os violentos, gente, não é para os mole, não. Os moles já caíram aí. É para os violentos, porque deles é o reino dos céus. E o nosso namoro tem que nos levar para onde? Para o céu. Então vale a pena. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu sou o Thiago Tomé, da Canção Nova. Tem 8 anos e meio que eu estou na comunidade. Sou natural do Rio de Janeiro e já morei 2 anos e meio na missão de Israel durante esse tempo, né, 2 anos e meio, de 2007 até maio de 2009. Esse é só um pouquinho do meu histórico na comunidade, só para vocês me conhecerem um pouco melhor. E aqui está a Edilaine. Meu nome é Edilaine, eu estou há 12 anos na Canção Nova, 12 anos morando em Cachoeira Paulista. E eu quero começar esse momento de partilha com vocês, da nossa história, dizendo justamente a frase do Ricardo, que ele disse assim no começo: o amor é uma escola exigente, porque é uma escola de dar a vida. E como quando a gente entra na escola, existe um prézinho, um início, assim também foi a nossa história. Se quiser, pode continuar fazendo um fundinho aí, viu, Diego? Para dar um clima aqui mais legal para a gente. E nessa escola, primeiramente eu descobri um sentimento pela Edilaine. Nós já somos amigos há 5 anos e mais um tempo, porque na comunidade nós vivemos assim, né? Com muitos irmãos que nós amamos, os encontramos, convivemos uns na casa dos outros. E a casa da Edilaine era uma que eu frequentava, que eu conhecia as outras meninas, as outras moças que moravam com ela. E aí, num certo tempo, aqui na Canção Nova, eu fui descobrindo um sentimento por ela. Fui descobrindo que as nossas conversas, cada momento que a gente tinha junto,
era tão diferente, tão especial, de forma que eu nunca tinha vivido isso com mulher nenhuma, com nenhuma outra moça, nem no Rio de Janeiro, em outros relacionamentos, nem aqui na comunidade também. E nesse encontro com ela, toda vez que a gente conversava, eu saía e dizia assim: obrigado por esse momento. Sempre eu tinha um sentimento de gratidão por aquele momento de amizade que a gente tinha tido juntos. Somente de estar com ela já me fazia tão bem, e era tão diferente de qualquer outra moça que eu já tinha encontrado na minha vida. E assim como na escola, eu comecei a gostar dela, mas ela ainda não gostava de mim. Talvez seja a história de algum dos rapazes aqui. E aí eu fui nesse sentimento, descobrindo isso, e ao mesmo tempo negando isso, porque também na minha história eu nunca tinha gostado de alguém primeiro, nunca tinha gostado de uma moça e tido que esperar, que conquistar. Então com a Edilane eu fiz essa escola de conquistar, de esperar, de esconder, aliás, de tentar esconder, né? Porque nem dava muito certo. Então foi assim que eu comecei a descobrir o sentimento por ela, mas ela não estava muito aí para mim, não. Eu, como ele nunca tinha vivido a experiência de gostar primeiro, né, e descobrir o sentimento primeiro, do meu lado já foi diferente. Eu tinha as convicções que eu gostava dele, mas eu sou muito cautelosa. Então eu queria ter toda a certeza de que ia dar certo, porque nesse tempo de comunidade eu vivi 3 anos uma experiência como celibatária, porque eu não queria casar. Né? O casamento, para mim, pela experiência dos meus pais, era algo que não dava certo. Então, eu não queria aquela experiência para mim. E depois desse tempo que eu vivi de experiência no celibato, eu fui também reconhecendo de que eu precisava de muita cura na minha história. Eu precisava ter uma visão, uma experiência verdadeira do amor de Deus em primeiro lugar, para assim também aprender a ser amada. Entenderam? Por isso que ele começou a gostar de mim primeiro. Mas, quando o Tiago veio a primeira vez, eu lembro como se fosse hoje. Ele me disse que estava gostando de mim. Eu me defendi do Tiago, porque eu tinha dificuldade de ser amada. Então, eu me defendia dele o tempo todo. Então, foram várias brigas, né? Eu fazia de tudo para convencê-lo. Olha, veja outras meninas, né? Eu não quero para mim, você é o oposto do que eu espero, eu não quero ninguém agora. Então, o tempo todo eu me defendia do Tiago, o tempo todo. Mas dentro de mim eu não tinha como me defender. Aí começou o meu processo. Eu lembro que uma vez, sendo atendida por um formador, ele me questionou quanto ao Tiago. E eu não sabia responder, eu só falava, eu não quero nada com ele porque ele me irrita. Aí ele olhou para mim e falou assim, a irritação está muito perto de outra coisa. E aquilo me questionou, e eu vi que eu precisava, a partir daquele momento, não mais me defender do Tiago dentro de mim, que na verdade era a expressão do amor naquele momento. Mas eu precisava aprender a me deixar amar e a expressar que dentro de mim já tinha amor por ele, né, meu amor? E nessa escola do amor, como eu dizia, eu quero valorizar esse ponto primeiro, o da amizade. A gente se encontrou na amizade e a partir dela nós fomos descobrindo um amor um pelo outro. No começo assim, né, com esses percalços, essas situações onde brigávamos muito, ela se irritava comigo, mas ali estava sendo traçado algo que teria um futuro. E eu já enxergava isso, então por isso eu rezava muito e pedia para Deus que, se fosse da vontade dele, que ele colocasse no coração dela esse mesmo sentimento que estava no meu coração, mas que se não fosse isso, que ele arrancasse esse troço de dentro de mim, porque era muito difícil gostar dela e ela não gostar de mim. E eu até cantava, eu lembro, como se fosse hoje também, nas missas de quarta-feira, o padre Edmilson estava aqui, era o padre Labareda, que a gente chama o padre do fogo. Na missa eu vinha, cantava, animava e pedia para Deus, Senhor, ou o Senhor tira esse negócio, ou o Senhor coloca nela. E nessa espera eu fui vendo Deus construindo, cada um de um lado, porque Deus foi me construindo na espera,
em ter que guardar o sentimento, gostando, esperando, e do lado dela já foi de outra forma. E assim nós fomos descobrindo o amor, nessa conquista. A nossa história é marcada pela conquista, pela oração, assim como eu dizia, mas também pela espera. E nessa escola, a gente, claro, depois desse processo todo, nós começamos a namorar, né? E aí nós entramos nessa escola que o Ricardo e a Eliana estavam falando aqui conosco. E eu fui entendendo que a primeira coisa que eu precisava aprender nessa escola era combinar a vida. Por quê? Porque eu sou muito independente. Agora estou melhorando bastante. Mas eu marcava 5 coisas no mesmo dia, no mesmo horário, e eu ia em todas elas. E o Tiago não. O Tiago é uma coisa, para ele viver na intensidade cada coisa. Eu não, eu ia 5 minutos numa coisa, ia 5 em outra, 5 em outra. E eu fui entendendo que eu precisava de transformação, porque eu precisava aprender a amar combinando a minha vida com ele. Eu acredito que para mim foi uma das maiores conversões que eu já vivi na minha vida. Porque eu sempre fiz o que eu queria, eu sempre marquei as coisas na hora que eu queria, e eu não podia mais fazer isso, porque tinha alguém do meu lado, no qual eu precisava aprender a dar a vida, combinando a minha vida com ele. E foi muito difícil no início, porque o Tiago ele já tem mais isso de, meu amor, vamos combinar, como vai ser isso, como, né, vamos ver direitinho o nosso dia. Eu não, eu vou vivendo, vai dando. Então eu fui entendendo que eu precisava combinar a minha vida com o Tiago todos os dias e a todos os momentos. O tempo é muito curto, já nos mostraram aqui que a gente tem bem pouquinho tempo. E a gente teria muita coisa para contar para vocês. Mas nessa caminhada de descobrir o que é o amor, nós também vivemos à distância, porque eu morei 2 anos e meio na Terra Santa, como eu falei. Quando a gente começou a namorar, eu estava lá, então a gente pediu para namorar. Eu fui dia 1º de janeiro de 2007. Em agosto nós começamos a namorar. E eu estava lá, a gente não se via, mas a gente conversava sempre. E foi a nossa amizade, o compromisso que a gente também deixou selado aqui, daquilo que a gente já tinha construído no início, que fez a gente se esperar. Mas nessa experiência de espera, a gente tem que aprender também, assim como o Marcelo e a Ju nos falavam, na castidade. E eu não posso sair daqui sem falar desse ponto, porque castidade é saber esperar. É saber esperar quem se ama. E assim como tantas vezes se fala de prova de amor, a prova de amor, como o Rico e a Lilica falavam aqui, é o sacrifício, é a renúncia. E não se dar um ao outro no tempo errado, que seria agora, no namoro, no noivado. Até no Trocando Ideias eu pude citar isso, que nós fomos na terça-feira retrasada. Foi muito boa a experiência. E só para que a gente entenda claramente, viver a castidade no namoro, no noivado, é a mesma coisa que um seminarista celebrar a missa, sendo seminarista. Ele não pode fazer isso, é fora do tempo. E ele nem tem a bênção da igreja para isso. Então, dizendo isso, eu quero dizer que não é fácil viver, porque nossa libido funciona, que é uma beleza, minha hipófise também, nós temos desejos, a gente se abraça, namora, beija, mas nós escolhemos não viver no risco de, a qualquer momento, segura aqui, de a qualquer momento, dar um passo e cair aqui embaixo, vivendo uma castidade errada. Mas eu escolhi com ela, esperar para no dia do casamento, eu entrar com ela assim no nosso quarto, ela vestida de noiva, e nós vamos selar ali a perfeição do nosso amor. E eu sei que para você também não é fácil, mas se você escolhe assim, você celebra uma realidade maravilhosa de ter se esperado, de ter se guardado um para o outro. Talvez vocês já tenham caído durante esse percurso, mas não tem problema. Por que não retomar hoje? E entrar dessa forma assim, no quarto de vocês, no altar de vocês. Assim como o seminarista vai celebrar naquele altar ali,
depois de ser ordenado por um bispo, por que não esperarmos o momento certo, a hora certa, para celebrar a nossa missa de casados, depois da bênção do sacramento do matrimônio? Vale a pena esperar. Aprender a amar é isso, é viver esse exercício de não só no temperamento, não só na forma como a mulher vive as coisas, que é diferente do homem, mas também na nossa pureza, na nossa castidade, consagrando isso ao Senhor. E uma coisa que nos ajuda muito a viver a castidade, porque eu considero que eu tenho mais dificuldade de viver a castidade do que o Tiago. Eu não, né? não acho não. Então ele me ajuda muito. E o que nos ajuda, né? A hora que as coisas começam a esquentar, a hora que as coisas, se brincar, a coisa avança, é o diálogo e a oração, né? Eu lembro que eu ouvia muitas vezes testemunho de meninas, aonde elas me diziam: eu que coloco o limite. Aí eu falava: meu Deus, eu estou perdida, porque eu não sei colocar limite, eu não aprendi. Então, como que eu vou viver a castidade com o Tiago? Até que um dia, conversando, nós entendemos, essa decisão não pode ser uma decisão minha de colocar limite, de simplesmente olhar para o Tiago e dizer: Tiago, vai embora. Não pode ser uma decisão do Tiago, precisa ser juntos. Aí sim, nós podemos testemunhar para vocês que nós temos lutado, dia após dia, para viver essa maravilha que é a castidade, porque ela é liberdade em Deus. Então não é você, não é ele, nós dois juntos. Aí sim a gente vai chegar mais longe onde Deus quer. E fazer essa experiência de testemunhar para vocês é dar um pouco de nós, é dar da nossa história, da pérola que a gente tem construído nesse tempo, é chegar aqui e oferecer a vocês. Espero que, contando um pouco da nossa história, e você também revendo a sua, a forma como você vive o seu relacionamento, que de fato nós possamos sair daqui, homens novos, mulheres novas, transformados por esse ideal, de servirmos a um Deus, em primeiro lugar, que nos chama a vivermos assim, na castidade, na pureza, mas juntos também. Então nós só nos esperamos e só conseguimos viver tudo isso porque primeiro eu fiz uma experiência pessoal com Deus. A Edilane fez a experiência dela pessoal com Deus. Juntos nós fazemos essa experiência com Deus e aí nós sabemos e entendemos. Vale a pena esperar. Vale a pena esperar o momento certo. Que Deus abençoe muito o seu relacionamento e a sua decisão hoje de, apesar das dificuldades, apesar dos momentos onde esquenta e tudo, apesar do momento onde a mulher tem esse temperamento muitas vezes mais forte e nós vamos na paciência, segura daqui, leva de lá, que apesar de tudo isso, sobreponha-se o amor, porque o amor é esse sacrifício de renúncia, de entrega. Vale a pena amar. Vale a pena. Meu nome é Fábio Trevisan, sou missionário da Canção Nova, membro da comunidade de Canção Nova há 9 anos. Essa é a minha noiva. Meu nome é Cíntia e eu estou na Canção Nova há 6 anos. Obrigado por vocês terem vindo. A Canção Nova está muito mais bonita com vocês aqui, viu? De verdade, vocês estão embelezando a Canção Nova nesse fim de semana. Cada casal de namorados, de noivos e casal casado mesmo aqui na Canção Nova. É até difícil testemunhar depois de uma pregação tão bacana como essa do professor Felipe Aquino, que acredito que não só tocou o meu coração, mas como também tocou o coração de vocês. E testemunhar sobre a sexualidade, eu acho que o professor Felipe Aquino já falou muito bem para vocês. E eu acho que a gente quer dar um passinho além disso. Mas para vocês se situarem melhor, houve uma época na comunidade de Canção Nova, em 2005, que eu perdi minha irmã num acidente. E vivendo muitos processos interiores na minha vida, e graças a Deus eu tive uma pessoa aqui dentro da comunidade que me ajudou muito, Ricardo, a quem eu tenho alegria de poder conviver ao lado dele.
E ele sabia do que eu vivia, porque eu partilhava com o Ricardo as minhas dificuldades, porque começou uma bola de neve dentro de mim, dentro da comunidade. E partilhando com o Ricardo, ele me ajudando a superar as minhas dificuldades, os meus problemas pessoais. Foi quando apareceu a Cíntia na minha vida. Mas eu tinha feito um propósito com Deus e com o Ricardo Sá, que nesse tempo eu não queria namorar e, enfim, não estava aberto para aquilo, porque eu queria resolver primeiro as questões que eram difíceis dentro de mim. E a Cíntia, nessa época, ela era uma pessoa que ela conseguia entrar dentro de mim, eu não era nem amigo dela, ela não queria nem saber da minha amizade. E ela conseguia entrar dentro de mim, me trazer para fora de uma maneira que nenhuma outra pessoa tinha capacidade de fazer isso em mim. E isso foi me incomodando. E eu acho que eu comecei a confundir, achando que eu gostava dela ou não, e eu cheguei para o Ricardo e disse, olha, tem essa pessoa que me ajuda, mas eu acho que está mais me atrapalhando do que me ajudando, eu quero deixar ela de lado. E o Ricardo olhou bem nos meus olhos, assim, no fundo dos meus olhos, e disse assim, não, você não vai deixar ela. Mas eu não quero, Ricardo, porque nós combinamos que era esse processo de cura interior que eu estou vivendo, e não é o melhor para mim agora. Aí ele falou assim, mas eu estou lhe dando uma ordem. E se ela for a mulher da sua vida, você vai perder? Lembra disso? Não? Lembra, né? E graças a Deus, em meio a prantos, a choros, eu disse, tá bom, eu obedeço. Fui para a capela, chorei com Jesus aqui na Sagrada Família. Chorei, rezei, mas eu dizia para Jesus, eu não quero essa pessoa. Eu não quero... Porque eu olhava para mim, eu me via tão pobre que eu falava, jamais eu poderia namorar uma morena tão bonita assim. Que Deus me dê a graça de chegar a 38 anos de casada, podendo dizer que eu amo muito mais a Cíntia do que eu amo hoje, como o professor Felipe Aquino. E, nesse meio tempo, a Cíntia, ela me ajudava, porque eu era um bichinho do mato, me trazia para fora. E, nesse meio tempo, Deus foi fazendo cada vez mais, me impulsionando, até que um dia eu me rendi, eu falei, não, Jesus, se é isso que o Senhor quer, então eu me abro. E foi nesse tempo que eu tentei cada vez mais me aproximar da Cíntia, mas só que a Cíntia... Não queria de não jeito queria. nenhum. Eu não queria, e na verdade, assim, eu era uma pessoa muito ferida na minha afetividade, na minha história de família, enfim. É tanta coisa que não dá para contar aqui para vocês tudo agora. Mas eu quero dizer que eu entendo você, que não tem um exemplo dentro da sua casa. Eu fiquei sem a minha mãe, eu tinha 16 anos. Né? E o meu pai, ele não era casado com a minha mãe. Então, eu vivi muitas coisas difíceis na afetividade. Né? A minha afetividade ela foi construída de uma forma errada. Então, eu era muito ferida. E eu tinha muito medo de me relacionar. E parecia que eu só gostava de quem não gostava de mim. Nossa, sofri muito com isso. Então, depois que eu vim para a Canção Nova, eu encontrei Jesus. Eu queria ele fosse o Senhor da minha vida e acabou. Não quero mais saber de homem, não. E passei um tempo assim. Mas dentro da comunidade, graças a Deus, a gente vai passando por vários processos de cura e Deus foi fazendo em mim. E eu fui me abrindo. Mas eu tinha uma coisa assim com o Fábio, parece que eu não queria de jeito nenhum. Né? Então, eu fui sempre dizendo não para ele. Dizendo não. Ele tentava se aproximar como amigo. Assim, eu ajudava nas conversas, poucas conversas que nós tínhamos. Eu tinha coragem de falar umas coisas para ele que eu falava, gente, meu Deus, esse menino não vai olhar nunca mais na minha cara. Porque eu falava umas coisas duras com ele, assim. Porque ele realmente era muito fechado, ele vivia dentro dele, né? Não se deixava conhecer, vivia no mundo de Bobs, só ele e o mundo dele. E foi muito difícil, assim, porque eu falava, gente, não tem nada a ver comigo esse cara, não dá. E aí foi vivendo esse processo, só que o Fábio começou a rezar, porque esse é o grande marco do nosso relacionamento, é isso que eu quero deixar para você aqui. Se hoje nós estamos aqui juntos, foi porque Deus quis. Não foi porque a Cíntia procurou, porque o Fábio procurou. Não, Deus nos fez
encontrar dentro da Canção Nova, e Deus colocou o sentimento nos nossos corações. E o Fábio gostou de mim primeiro e lutou, e aí ele veio com muito... Fala aí que você veio se declarar, o que foi que eu te disse? Quando eu me declarei para a Cíntia, eu sabia que eu não poderia só simplesmente dizer para ela, olha... Porque, como eu fui gostando e Deus foi fazendo, não foi só estar apaixonado, eu já amava a Cíntia. Então, quando eu fui partilhar com ela... Demorou bastante tempo, gente. Que eu estava gostando dela, eu sabia que eu não podia só simplesmente dizer que eu gostava dela, mas eu tinha que embasar por que eu gostava dela. E conversando com ela, e demorou 1h30 mais ou menos, ela tentava me interromper, eu falei, não, você pediu para eu falar, então agora você vai ter que me escutar. E falei o porquê que eu amava ela, eu disse, eu amo você, expliquei tudo porquê que eu amava, mas mesmo assim ela olhou na minha cara e disse assim, mas eu não gosto de você. Eu falei, tudo bem, não tem importância, né? Fazer o quê? Mas nesse dia ela se decidiu a abrir a amizade, e as coisas mudaram da água para o vinho, nós começamos a ser amigos. E eu vejo que, verdadeiramente, eu consegui separar nesse tempo, porque eu disse uma única vez que eu a amava, depois disso, nesse tempo que a gente foi vivendo a amizade, nunca mais eu toquei no assunto, só falava para Jesus. E nessa época, logo quando a gente começou a ser amiga, ela deixou eu ser amigo dela, ela foi transferida de missão da Canção Nova, ela foi para São Paulo, e lá em São Paulo que ela começou a sentir a saudade do amigo, né, um amigo que estava perto, porque a Cíntia também viveu um tempo de uma enfermidade na Canção Nova. E eu estive do lado dela, ajudei ela, não abandonei, como amigo. E Deus foi fazendo no coração dela. E nessa época em São Paulo, foi quando ela conseguiu sentir falta minha, né, amor? Foi. Na verdade, como ele disse, eu fiquei doente, eu tive uma insônia, eu não conseguia dormir, e eu fiquei meio atarantada mesmo. Vivi um processo muito difícil em relação a isso. E o Fábio foi um amigo que foi presença na minha vida nesse tempo. E depois disso, quando eu fui remanejada, eu comecei a sentir falta, né, daquela amizade, mas mesmo assim a gente tinha um contato. Mas eu não tinha um sentimento assim de, eu amo, eu desejo, eu não tinha isso. Mas um dia eu estava na capela, e aí o que eu digo para você, é Jesus que faz, gente. É Deus que coloca a pessoa certa na sua vida. E se você é íntimo de Deus, Deus fala com você. Porque eu posso garantir para você, Deus me falou na Eucaristia. Eu estava lá rezando, não era nem para falar do Fábio, eu não estava nem pensando no Fábio. Estava rezando outra coisa. E quando eu olhei para Jesus, Jesus disse assim para mim, Cíntia, acolhe o amor do Fábio. Acolhe o amor dele, porque sou eu que estou te amando através dele. E aquilo tocou profundamente o meu coração. E eu falava, meu Deus, será Jesus que é ele? E fiquei com aquilo. Eu não contei aquilo para ninguém, nem para minha formadora, porque eu tinha tanto medo. Eu falava, gente, não é possível. Aí eu peguei e fiz uma cartinha para Nossa Senhora, porque nosso namoro ele é marcado pela presença da Virgem Maria e pela presença de Jesus. E eu falei assim para Nossa Senhora, escrevi na cartinha assim, que se fosse isso, que Nossa Senhora providenciasse que a comunidade Canção Nova dissesse, que eu não ia erguer uma palha, mas que eu queria que os meus irmãos aprovassem, que eles dissessem para mim, Cíntia, é isso. E foi assim, impressionante, gente, os sinais e prodígios que o Senhor foi mostrando através daquilo ali. E as pessoas iam falando, e formador, e responsável de missão, e todo mundo resolveu dizer para mim que eu precisava olhar para o Fábio. E sem eu ter dito nada para ninguém, eu só falei para Jesus e para a Virgem Maria, através daquela cartinha simples que eu escrevi para ela. E aí eu fui tendo que me render àquilo, porque eu via que era Deus que estava falando comigo. E mesmo sem sentir, eu falava, e eu escrevi também outra coisa na cartinha. Eu falei assim para Nossa Senhora, olha, mãe, além disso, eu preciso gostar dele, eu preciso ter vontade de beijar ele. Como é que eu vou namorar uma pessoa assim? Que é só amigo? Não dá para ser só amigo. Aí fui na capela, um dia aqui, depois de tantos sinais, meu Deus, eu vim fazer uma visita aqui em Cachoeira Paulista, entrei na capela e falei para Jesus assim, Jesus, está faltando uma coisa, o senhor precisa fazer eu gostar, porque assim não dá. E aí Jesus falou para mim assim, você não vai gostar, agora não, você vai dar o passo na fé, porque eu estou te pedindo isso.
Você precisa acreditar em mim e saber que sou eu que estou falando com você. E ali eu saí daquela capela e falei assim, meu Deus, então eu vou dar esse passo, mas o Senhor me ajuda. E foi muito interessante, porque a partir daquele dia, a gente estava descendo aqui, era o show da Eliana Ribeiro, né? Lançamento do CD. E aí o Fábio veio caminhando comigo, a gente tinha almoçado, comido alguma coisa junto ali. E aí ele disse assim, você vai subir para o show essa noite? Aí eu, naquela do Espírito, assim, que não foi eu que falei, foi o Espírito Santo. Aí eu falei, vou. Aí ele, que horas? A hora que você for me buscar. Aí ele ficou olhando assim para minha cara. E ali eu vi que foi o Senhor que foi fazendo no nosso relacionamento. A gente ficou distante, depois ficou próximos, vivemos a distância, vivemos a proximidade. E hoje, graças a Deus, estamos aqui juntos, na missão. Graças a Deus. E entrando um pouquinho naquilo que... Essa foi um pouquinho da nossa história, tem muita coisa. Que não dá para contar tudo. Mas o tempo é curtinho, né? Vamos entrar naquilo que é um pouquinho da pregação do professor Felipe e aquilo que foi designado para a gente testemunhar, que é o desafio do namoro cristão. Nós não vamos falar sobre sexualidade, porque, como a gente viu, é um desafio enorme. E eu espero um dia ainda ver no altar de uma igreja vocês e eu, os santos de calça jeans e camiseta, não é? Só pelo fato da gente aguentar firme, a gente já merecia estar com um pezinho lá no céu, não é verdade? Isso não só no namoro, mas dentro do casamento também. E a gente quer testemunhar para vocês sobre o desafio do eu e do nós. Porque a Cíntia vem de uma história de uma família, eu venho de uma história de uma família, meus pais estão juntos, têm mais de 30 anos de casados. 38. 38 também? Eu não lembro. E eu nunca vi então eu sempre tinha uma referência muito boa de família, eu nunca vi meus pais brigando, discutindo. A Cíntia é a minha primeira namorada, gente. Não fui namoradeiro. Deus me pegou novinho, com 15 anos de idade, no grupo de oração. Eu fui entendendo que para ter uma namorada precisava rezar e tal, etc. Né? E fui caminhando, fui namorar a Cíntia aqui dentro da Canção Nova, minha primeira namorada. Graças a Deus. Namorei outros, mas só na cabeça. Né? O professor Filho falou que tinha namorado 3. Né? Eu namorei umas 5, mais ou menos, na minha cabeça. Quando eu falei para elas, elas terminaram comigo. Só elas, só ele sabia. Mas esse desafio, porque você vem de uma história, cada um vem de um lugar, eu de uma família, a Cíntia de outra, e a gente acaba, no fim, a gente é um pouco egoísmo. Todo mundo tem um pouquinho de egoísmo dentro da gente, né? Que é o nosso pecado que a gente carrega. E esse desafio de sair do eu para o nós, que é o complicado. Que a gente vive hoje. Eu amar a Cíntia apesar da Cíntia. Entenderam? Não? Eu amar a Cíntia apesar da Cíntia eu amar a Cíntia apesar dos defeitos dela, apesar das manias dela, apesar de tudo aquilo que ela tem de negativo que poderia ser um motivo para eu desistir ou terminar o namoro com ela. Porque a gente bem sabe que um amor é uma decisão. Porque aquela paixão que a gente tem no início, aquele fogo, ele vai se equilibrando durante o tempo do relacionamento. Ele vai se estabilizando. E você não pode deixar que as coisas se apaguem. Acabou aquele fogo, eu não gosto mais dela. Não, você gosta sim, só que é de uma maneira diferente, de uma maneira mais madura. E aí que vem a decisão de cada dia. Né? Eu gosto muito daquele filme que fala... como se fosse a primeira vez, né? Que o rapaz, todo dia, lá, a moça perde a memória, né? Ele tem que conquistar ela todo dia, né? Todo dia, todo dia. Esse é um desafio lindo, a conquista do cada dia. Sim, e a gente é muito diferente, né? E aquilo que mais me impedia de querer me relacionar com o Fábio justamente era isso. Eu falava, meu Deus, esse menino é totalmente diferente de mim. Porque nós vemos de famílias diferentes, como ele falou. Imagina o seguinte, ele tem um pai, uma mãe dentro de casa, que criaram ele ali debaixo da asa. E eu fui criada assim, ó, sabe? Perdi minha mãe, eu tinha 16 anos e vivia assim, trabalhava, fiz faculdade, era independente, morei sozinha. Então, assim, são duas realidades muito diferentes. Sem contar as nossas manias mesmo, cultura,
né? Até o Fábio brinca muito, conta uma história assim, que ele tinha muita raiva, porque eu chego em casa e eu tenho um hábito, toda vez que eu chego em casa, eu tiro o sapato. Eu não consigo ficar de sapato dentro de casa. E aí ele fica brigando comigo e fala assim, pelo amor de Deus, põe chinelo nesse pé, você fica só descalça e não sei o quê. Aí, quando ele foi conhecer a minha família, que o Gerson falou muito disso ontem, de conhecer a família e tal, ele chegou na minha casa, quando ele parou na porta, aquele tanto de sapato na porta de casa. Aí ele falou assim, então é por isso, vocês são assim. Então, ele foi percebendo que aquilo era uma característica da minha casa, que todo mundo na minha casa chega em casa e deixa o sapato na porta, e entra descalço, e fica de meia branca no chão. E ele quer morrer com isso, porque ele morou no sítio e tudo, mas ele nunca andou descalço. Eu morei no sítio, gente, eu não andava descalço. Nunca andou descalço. Nunca, não gostava. Sempre colocou um chinelinho no pé. E eu não, eu adoro ficar descalço. Então, a gente tem diferenças que parecem pequenas. Por exemplo, o Fábio, na casa dele é assim, ó, você acorda, o café está na mesa para você tomar café. Aí você toma o café. Quando é meio-dia, o almoço está na mesa para você almoçar. Quando é 3h30 da tarde, tem um lanchinho. Quando é 6h30, a janta está na mesa. Gente, na minha casa não é assim. Nunca foi. A gente até tinha, durante a semana, a gente até tentava, assim, tenta, né? A minha irmã está me vendo lá, ela sabe disso. A gente tenta viver uma coisa organizada, né? De almoçar, pelo menos. Mas janta, 10 horas da noite, a gente vai ver, a gente vai pedir um lanche, a gente vai comer. E o Fábio, quando foi na minha casa a primeira vez, ele falava assim para mim, Cíntia, vocês não vão comer? Vocês não comem? Aí a gente falava assim, a gente come, mas a gente come pão, não sei o quê, pede uma pizza. E aí a gente teve que conversar. E aí ele teve que dizer para mim, olha, tem coisas que para mim são muito importantes. Por exemplo, eu gosto de jantar. Você vai ter que fazer janta para mim todo dia. E aí eu fui percebendo que isso vai ser difícil para mim. Por quê? Porque eu não tenho costume. Porque eu nunca tive esse hábito. Porque na minha casa a gente nunca fez janta. Ela teve que aprender a cozinhar. Viu, eu tive que aprender a cozinhar, gente. É porque eu não gosto de lanche, né? Eu sempre, na minha casa, sempre foi almoço e janta. Esse negócio de lanche era 10 horas da noite, um lanchinho para ir dormir. Mas esse desafio do eu para o nós é o conhecimento que eu preciso ter da Cíntia, das necessidades da Cíntia. Quais são as necessidades da Cíntia? O que eu posso aturar enquanto namorada, enquanto uma pessoa que ama ela, eu sair de mim, dizer o não para mim e o sim para ela. Eu cito um exemplo que a gente precisa conhecer sempre as necessidades um do outro. E essas necessidades que o outro tem, muitas vezes exigem de nós mortificação. Certa vez, aqui na comunidade, nós estávamos num retiro, e depois que acabou esse retiro, a Cíntia decidiu que ela queria descer com a turma dela de noviciado na cidade para tomar um açaí. Só que, gente, eu tenho 2 problemas. Eu não gosto de ficar sem tomar banho e não gosto de ficar sem escovar dente. São 2 coisas essenciais para mim, que eu não consigo, gente. Gente, mas ele é exagerado. Eu acabo de comer, me dá uma agonia de vontade de escovar dente. Só que naquele momento era tarde, estava um calor danado, né? Eu já tinha suado durante todo o dia. Ela, não, vamos descer. Eu, Cíntia, eu quero ir em casa, tomar um banho. Desce com a sua turma, depois eu encontro você lá. Ela, não, que você tem que ir agora e tal. Olha só a diferença, gente. Cada um é egoísta, pensando no eu e não no nós, no que era melhor para nós. E com essa situação, eu fui sem tomar banho, fiquei de cara feia, não conversava com ninguém. Foi um Ela chato pensou a noite nela, inteira. fui chato. Ela pensou só nela, eu pensei só em mim. Mas só que depois a gente sentou para conversar, porque a Cíntia é assim, eu sou mais quieto e ela fala mais, natural, né, do homem e da mulher. Só que no nosso relacionamento a gente não deixa passar nada. Não teve uma vez nesses 3 anos e meio que nós namoramos que nós ficamos sem uma situação sem resolver, porque a Cíntia ela não consegue, ela me ajuda nisso, porque quando eu fico nervoso, eu não consigo falar na hora, eu vou falar besteira, eu vou acabar ofendendo ela, então espera uma meia horinha, dá um tempinho, eu me acalmo e a gente conversa. Mas ela não, ela quer resolver na hora. E essa situação em si,
Depois nós sentamos para conversar, ela chorou e tal, e aí fomos procurar o padre para nos atender, e o padre falou assim: Fábio, você precisa achar uma maneira de dizer para a Cíntia das suas necessidades, a Cíntia precisa acolher, mas, por outro lado, também você precisa respeitar a necessidade dela. Se vocês dois tivessem conversado e tivessem esclarecido as necessidades de cada um, você teria ido para casa, tomado banho, você estaria feliz, inteiro para ela, estaria junto com ela, ela teria respeitado isso. E vocês não teriam brigado. Mas, veja bem, o problema não é a briga. Já estão pedindo para a gente encerrar, né? Pouco tempo. O problema não é o brigar, porque a briga, a discussão, o desentendimento dentro do relacionamento sempre vai ter. A santidade não consiste em ter a briga ou não ter a briga, mas é ter essa necessidade da conversa, de conhecer o outro, da partilha, de saber da necessidade do outro, de morrer um para o outro e não deixar as coisas sem resolver, não é mesmo, meu amor? Sim, e assim, outra coisa é que nessa situação específica que o Fábio falou, não foi só essa, gente. A gente vive isso todos os dias. E hoje, nesse tempo de noivado que nós estamos, mais do que nunca nós temos nos esbarrado nessas coisas e temos conversado bastante. Por quê? Porque eu não posso casar sem resolver muitas coisas. Eu não vou estar pronta? Não. Eu vou enfrentar muitas dificuldades no meu casamento ainda, claro, mas eu tenho que falar. Eu tenho que dizer, eu não posso ficar com medo. E é isso que nós hoje estamos vivendo. Eu e o Fábio, o nosso desafio hoje é o desafio do nós. Eu preciso pensar como nós, porque eu ainda penso como eu muitas vezes. O Fábio ainda pensa como eu muitas vezes. E hoje esse é o nosso desafio, viver como nós. Aceitar o outro, pensar na necessidade do outro, ver o que é importante para o outro e não somente para mim. Então, era esse o recado que a gente queria deixar para vocês. O tempo é curto, mas eu queria dizer também que essa marca do nosso relacionamento, que é a presença de Deus, ela precisa estar no seu relacionamento. Você só vai ser feliz se você tiver Deus com você. Sem Deus, você não consegue. É só com Jesus. O Senhor é que pode fazer todas as coisas. Como nós rezávamos hoje aqui de manhã, é só Jesus que pode realizar. E é só Ele que vai suprir a falta do amor que você tem no seu coração. A pessoa que está do seu lado, ela vai te ajudar. Ela vai fazer você crescer, mas é só isso. Ela não pode suprir aquilo que você precisa. Só Jesus pode. Só Jesus é o Senhor verdadeiramente da sua vida. Amém? Beijo, gente. CançãoNovaPlay.com. Assine já!